E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi. Como vocês estão? Espero que estejam bem. E agora a gente vai falar sobre números de elementos de um conjunto. Mais especificamente, a gente vai falar sobre números de elementos da união entre conjuntos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó. Em uma sala com 50 alunos, foi feita a seguinte pergunta: quem gosta? É porque o Lula ganhou, né? Então tô soltando muitos fogos agora, mas aí vai ficar... Bom, vai aparecer os fogos aí, galera, mas sinto muito, né? Porque o pessoal tá soltando fogos há horas. Em uma sala de aula com 50 alunos, foi feita a seguinte pergunta: quem gosta de futebol? E 40 alunos levantaram o braço. Bom, primeira informação, 40 alunos gostam de futebol. Depois de abaixado os braços, perguntou-se: quem gosta de vôlei? E 30 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço. Então a pergunta é: como que é possível 40 alunos gostarem de futebol e 30 alunos de vôlei se tinha apenas 50 alunos na sala? Ou seja, 40 mais 30 dá 70. E a gente não tem 70 alunos, a gente tem 50 alunos dentro da sala. Bom, a questão aqui é que a gente precisa retirar a intersecção entre esses alunos. Sempre que a gente for fazer a união entre dois conjuntos, por exemplo, a gente for fazer... Sempre que a gente for verificar o número de elementos, né? Como, por exemplo, ó, vamos por partes aqui. Quando a gente faz a união entre dois conjuntos, A união com B. Isso daqui resulta no conjunto de elementos X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B. Ok? Mas aí, isso significa o quê? Que eu estou pegando tanto os elementos de A quanto os elementos de B, tá bom? Então, estou pegando os dois elementos. Mas, galera, vocês sabem que dentro de conjuntos podem ter elementos repetidos, certo? Então, se eu quero o número de elementos de A união com B, o que isso aqui vai resultar para mim? Bom, vamos pegar dois conjuntinhos aqui. Vou pegar um conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, beleza? E vou pegar um conjunto B, composto pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Bom, se eu for fazer A união com B, eu vou pegar os elementos tanto de A quanto de B, certo? Então eu vou pegar o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5 e o elemento 6. Ora, mas... Eita Deus. Vocês podem ver que aqui a gente tem o elemento 4 aparecendo uma vez, aqui o elemento 4 aparece de novo, mas ele não aparece aqui na união. Isso porque, eu já expliquei para vocês, né? Em conjuntos, o número de elementos não é relevante, não importa. Não faz sentido você escrever esse conjunto aqui e colocar 6 de novo. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque o elemento 6 já está aqui dentro, eu não preciso colocar ele duas vezes. Entendeu? Conjunto representa um conjunto de elementos. Aqui, isso aqui 6 é igual a 6, mas peraí, eu já tenho 6 dentro desse conjunto, para que ficar repetindo ele? Deu para entender a ideia? Então, o que acontece sempre que a gente faz a união? A gente precisa tirar os elementos repetidos. E que outra operação trata de elementos repetidos? Se a gente pega A intersecção com B, isso daqui vai resultar no quê? Eu tenho o meu conjunto A aqui, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Se eu pego a intersecção, A intersecção com B, eu sempre faço A intersecção com B é igual ao conjunto de elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Agora, esse E e esse OU são aqueles conectivos lá da lógica que a gente usa na tabela verdade, tá? Então, quando eu uso o conectivo E, tem que ser válido para os dois, para que ela seja verdadeira. Por exemplo, aqui eu vou ter tem um no A, mas não tem um no B. Então, ele não vai fazer parte da intersecção. Assim como o 2. Já o 3 eu tenho tanto no A quanto no B. E o 4 eu tenho no A e tenho no B. Então, a minha intersecção vai ser formada pelo conjunto 3 e 4. Tranquilo? Tá, então qual vai ser o número de elementos de A com B? O número de elementos de A união com B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos que tem na intersecção A com B. Beleza? Então é sempre assim, sempre que você quer o número de elementos de A união com B, você faz o número de elementos de A, número de elementos com B e tira os elementos que estão na intersecção. Por exemplo, vamos verificar que nesses nossos dois conjuntos se deu certo. A união com B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, olha só. E aqui eu tenho que a intersecção com B tem 2 elementos. Então, ó, se eu quiser
vamos colocar aqui essa formulazinha que eu acabei de criar. Acabei de mostrar para vocês. No dia que eu criar uma fórmula. Vamos lá. Então, eu tenho número de elementos de A, união com B. Isso daqui vai resultar no quê? Bom, eu tenho o número de elementos de A, não tenho? 1, 2, 3, 4. Então, o número de elementos de A é 4. Mais número de elementos com B, 1, 2, 3, 4. Então, mais 4. Menos o número de elementos A intersecção com B. A intersecção com B eu sei que tem 2 elementos, ou seja, 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Olha só, não é o número de elementos que tem dentro desse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, sempre que a gente for fazer a intersecção entre dois conjuntos, a gente utiliza essa formulazinha. Vamos verificar aqui mais um exemplozinho para vocês. Em outra classe, com X alunos, aqui é um pouquinho diferente, tá? Repetiu-se a pergunta, quem gosta de futebol? E 30 alunos levantaram o braço. Depois de abaixados os braços, também se perguntou, quem gosta de vôlei? E 25 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço e 10 alunos levantaram o braço 2 vezes. De acordo com essas informações, determine quantos alunos estavam na sala. Mais uma vez eu vou usar essa formulazinha. E aí, galera, se vocês quiserem, vocês podem usar o raciocínio lógico. Vou mostrar já uma outra fórmula mais simples, né? Mas a formulazinha dá o resultado pra gente, ó. Número de elementos de A união com B. Bom, eu sei que o número de elementos... Bom, na verdade, eu tenho aqui, ó, o número de elementos do conjunto A, ou seja, o conjunto A vai ser o conjunto dos alunos que gostam de futebol. Primeira coisa que vocês pensam aqui, galera, ignorem as letras, lembrem apenas do significado das letras. Eu vou ter o número de elementos de um conjunto mais o número de elementos de outro conjunto menos a intersecção entre esses dois conjuntos, tá bom? Lembrem disso, não fiquem... tem que lembrar do significado das letras, tá? E aqui a gente vai ter, então, ó, primeiro grupo de alunos, primeiro conjunto, 30 alunos. Então, 30 alunos gostam de futebol. E aí a segunda pergunta foi para os alunos que gostam de vôlei. Então, o segundo grupo é de 25 alunos que gostam... Jesus Cristo, essas motinhas parece que vão explodir. E o que a gente tem? Vai ver uma gambiarra. Vai ver um moleque que pegou, sei lá, um motor de 150 e meteu num patinete, tá andando aí na rua. Isso daqui, né, 150, tá mais um motor de mobilete isso daí. Mas enfim. A gente tem número de elementos de A mais número de elementos de B. Eu não faço engenharia, tá, galera? Eu faço matemática, caso você esteja assustado aí com as minhas associações aos motores. Mas enfim, número de elementos de A mais número de elementos de B, menos a intersecção entre esses dois elementos. Ó, ele diz aqui pra mim, ó, nenhum aluno deixou de levantar o braço e 10 levantaram o braço 2 vezes. Ou seja, eu tenho que tirar esse 10 aqui. Então, 30 mais 25, se eu pegar esses dois aqui, eu vou ter, ó, faço assim, ó, 3 mais 2 dá 5, 0 mais 5 dá 5. Opa, 55 menos 10. 55 menos 10, isso aqui vai dar quanto? Bom, retiro uma casa decimal aqui, ó. Vou ficar com 45. Então, 45 é o número de elementos desse conjunto. Ou seja, a pergunta é, quantos alunos estavam na sala? 45 alunos. Francamente, hein? Que esse negócio fica aparecendo na sala. E aí, galera? Sempre que a gente está fazendo a intersecção, né? Sempre que a gente quer saber o número de elementos de A união com B, basta a gente fazer esse processozinho, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aí numa aula separada a demonstraçãozinha dessa propriedade aqui. Espero que vocês assistam, que vocês entendam, que vocês gostem, porque matemática é algo muito interessante e vale muito a pena vocês aprenderem, tá? Vocês podem até não ver aplicações agora, mas mais pra frente isso aqui vai ser muito, muito interessante. Pesquisem por equações diferenciais, que é um ramo da matemática que descreve fenômenos naturais ou acontecimentos, enfim, várias coisas, utilizando equações, tá? Derivadas, principalmente. Nossa, é muito legal. Vou fazer vários vídeos, tem vários vídeos sobre equações diferenciais aí no canal, mas assim, os meus vídeos de equações diferenciais não é mostrando o exemplo, tipo, as aplicações, é mostrando
como fazer as contas e como obter os resultados e como identificar as equações, como classificar. E é um pouco maçante para vocês, ainda mais para vocês aqui do ensino médio, tá? Se você sabe derivada e limites e integrais, pode ir lá fazer o curso tranquilamente, mas se não, continue estudando e aprende cálculo primeiro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.